Nesse vídeo de hoje, eu quero falar a respeito do registro na carteira de trabalho. Quero falar da importância, quero falar dos artigos da CLT que falam a respeito do registro na carteira de trabalho. Quero falar a respeito das multas que podem surgir com a ausência do registro. Mas antes que eu fale do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no meu canal. Faça comentário também a respeito do vídeo, que assim o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e passe esse vídeo para a maior parte das pessoas. No artigo 13 ao artigo 55 da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, determina a respeito do registro na carteira de trabalho. Determina a respeito do contrato de trabalho e como deve ser seguido. E dentre essas exigências está o registro na carteira de trabalho, que, ao meu ver, é o ponto mais importante de um contrato de trabalho, é o registro da carteira de trabalho e a devolução dessa carteira de trabalho ao seu empregado. O contrato de trabalho, ele é muito importante na relação de emprego. O direito do trabalho, ele protege o contrato de trabalho, ele protege a relação de emprego entre empregador e trabalhador e empregado. A carteira de trabalho, ela deve ser registrada dentro de 5 dias, assim diz a lei. Dentro de 5 dias deve ser registrada e pós 48 horas desse registro, deve ser devolvida ao empregado. Nessa carteira, nesse contrato e na carteira, deve estar exposto todos os requisitos do contrato de trabalho, como o salário, horário de cumprimento da jornada de trabalho e outros requisitos que a lei exige, que devem seguir. Falta de requisito traz multa ao empregador. A falta do registro na carteira de trabalho, se não for registrado dentro do prazo dessa data prazada de 5 dias, o empregador ele pode sofrer uma sanção com uma multa atribuída que pode chegar a R$3.000 por empregado. E essa multa pode se reincidir, dependendo se o empregador não cumprir após a multa. Porém, quando se trata de empresa pequena, a MEI ou empresa de pequeno porte, essa multa pode se reduzir para R$800. Porém, esse valor foi atribuído na data da reforma, em 2017. Provavelmente o juiz mandará corrigir esse valor quando for atribuir uma sentença no caso dessas multas. O registro na carteira de trabalho é uma segurança muito grande para o empregado e também resguarda direitos do empregador. No caso de uma ação contra a empresa, se o empregador está cumprindo os requisitos do contrato de trabalho, que o mais forte é o registro na carteira de trabalho, ele tem como se defender de algumas acusações do empregado. Por exemplo, se o empregado não é registrado e ele sai da empresa, ele pede demissão da empresa, ele pode estar postulando uma ação contra a empresa, tanto por falta de registro, como por ter sido mandado embora daquela empresa. E mesmo que ele tenha poucos dias trabalhado, ele pode exigir na justiça um aviso prévio. Porque como não foi feito o registro na carteira de trabalho, como não teve um contrato de trabalho registrado, o empregador não fez aquele pré-aviso de 45 dias. Porque aquele pré-aviso de 45 dias é justamente para trazer garantia para o empregador também. O empregado que não é registrado, qualquer tempo que ele sair da empresa, ele pode pedir o aviso prévio na justiça. E a justiça vai conceder. Porém, a garantia
para o empregado, é muito importante ter o registro, porque com o registro, com a carteira de trabalho anotada, o empregado, ele tem já documentado o prazo que ele entrou naquela empresa, que ele ingressou naquele trabalho. Se ele não tiver essa carteira anotada, ele vai depender de testemunhas ou de algum documento, se porventura o empregador paga diretamente no banco, ele tem como comprovar, por meio de um comprovante bancário, que aquele empregador estava depositando na conta dele o valor referente a salário. Já aconteceu muito no meu escritório isso aí. Chega na audiência, o empregador nega o contrato de trabalho, mas ele tinha feito o depósito na conta do empregado. E juntando aos autos, o juiz pergunta, e por que tem esses depósitos feitos na conta do fulano de tal? Já desmonta toda a defesa do empregador. Por isso é importante ter algum documento que trabalhe em tal lugar. Se não tiver o registro, tem que ter algum documento. Agora, um pecado mortal contra o empregado e também uma insegurança para o empregador é, além de não registrar a carteira de trabalho do empregado, o empregador não fazer o recolhimento previdenciário para o empregado. O recolhimento previdenciário para o empregado é uma segurança para ambos. Porque se o empregador fica com o empregado trabalhando durante muito tempo na sua empresa e não recolhe a previdência social daquele empregado, e aquele empregado vem a se machucar, ou vem a ocorrer até um falecimento daquele empregado, aquele empregador estará obrigado a pagar indenização para aquela família, ou no caso de acidente do trabalho, para aquele empregado, enquanto perdurar aquela situação. Por isso é importante, se a empresa é pequena e não pode registrar o empregado, não tem condição financeira ou condição técnica naquele momento, pelo menos recolhe a previdência social do empregado. É uma garantia. Os outros direitos são direitos que tem que comprovar com as horas trabalhadas, no caso de 13º salário, de férias, mas são coisas pequenas. É diferente de uma condenação para pagar anos de um salário para o empregado. Isso é comuníssimo acontecer. Outra coisa também, que até muitos advogados e muitos reclamantes não se atentam, aquele empregado que está próximo para se aposentar, está faltando aí 1 ano, 2 anos, ou até menos, e ele ingressa numa empresa para trabalhar, e aquela empresa não recolhe a previdência social dele, não registra sua carteira de trabalho. Aquele empregado, ele pode passar da data do pedido de sua aposentadoria e ter um prejuízo muito grande. Esse empregado, ele pode requerer na justiça o equivalente a 1 mês de salário por cada mês que ele ficou sem registro e sem recolhimento previdenciário. Porque cada mês daquele empregado, cada recolhimento daquele empregado, ele corresponde ao futuro mês de benefício previdenciário. E se esse empregado é um empregado que tem um bom salário, quanto salário mínimo o empregador vai ter que pagar para esse empregado? É muito temeroso ficar com o empregado sem registro, ou que mesmo que fique sem registro, não recolher a previdência social do empregado. Empresa que procede dessa forma, ela está praticamente cavando a sua sepultura, porque não vai perdurar por muito tempo. Infelizmente sabemos que muitas empresas pequenas, às vezes não conseguem pagar o empregado e pagar os encargos, como a previdência social e outros encargos que tem. Mas se não consegue fazer isso, pelo menos recolha
a previdência social do seu empregado. Isso é uma questão de precaução, de segurar, de manter a saúde da sua empresa. As empresas grandes geralmente não procedem dessa forma. As empresas grandes, geralmente, o empregado só entra para trabalhar na empresa depois do seu contrato de trabalho estar legalizado e a sua carteira de trabalho registrada. Só aí é concedido o empregado iniciar o seu trabalho. Mas as empresas pequenas, às vezes, não têm esses cuidados. Às vezes por necessidade, às vezes também por incúria do próprio empregador, que pensa só no lucro imediato. Mas geralmente é por necessidade. Às vezes necessidade técnica e às vezes necessidade também financeira. Muitas vezes monta a empresa e não tem capital de giro da empresa e precisa trabalhar de qualquer forma. É muito comum no Brasil acontecer isso. Haja vista quantas empresas abrem por dia no Brasil e quantas fecham. Às vezes até mais empresas fecham do que abrem. Pensem bem nisso. Resguardem seu direito. Consulte sempre um advogado trabalhista para que não caia nessas ciladas do lucro fácil, da coisa. Vamos deixar para ver o que pode acontecer. Não. Não vamos deixar para ver o que pode acontecer, porque vai acontecer. Ou mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Esse é um conselho para vocês. Pensem bem, reflitam bem a respeito. Respeite o contrato de trabalho, respeite o seu empregado. Geralmente, quando se trata de um empregado pobre, a única garantia que ele tem é a sua carteira de trabalho registrada e o seu recolhimento da Previdência Social. Não tire esse pouquinho de direito que ele tem. Pense bem nisso. Por hoje é só. Se gostou, dê o like e fiquem com Deus.